seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a essa aula de hoje. Nós iremos discutir a respeito da relação terapêutica e das habilidades interpessoais como potencializadoras da melhora clínica do paciente e também como uma forma de adesão ao tratamento. Eu peço que, se você tiver eventuais dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu responderei assim que possível. E eu gostaria que você aproveitasse ao máximo todo o conteúdo que foi preparado com muito carinho para você. Bom, vamos lá. Falando de relação terapêutica, já na literatura, essa é uma variável preditora de resultados satisfatórios, independentemente da abordagem utilizada. O que a gente precisa entender? Só ter uma boa relação terapêutica com o paciente, isso não implica com que ele melhore, com que ele tenha uma boa melhora. No entanto, ele não vai ter uma melhora clínica se você não estiver por base, né? Se o que não estiver na base disso seja a relação terapêutica. Então, ela por si só não é o suficiente para gerar melhora. No entanto, a melhora só é gerada caso esteja na base uma boa relação terapêutica, e isso os estudos mostram, né, que independe da abordagem utilizada. A relação terapêutica, ela começa a ser estruturada muito antes dela acontecer. Então, eu sempre digo, né, que na verdade ela começa a ser percebida e construída muito antes da primeira sessão. Quando o paciente escolhe você enquanto terapeuta, quando o paciente te manda uma mensagem tentando agendar uma consulta ou perguntando sobre o seu trabalho, a maneira como a gente responde, a maneira como a gente se conecta àquele paciente, a maneira como a gente fala sobre o nosso serviço, né, e a nossa disponibilidade para isso, é um grande preditor, e a relação terapêutica já começa a acontecer ali. Nas primeiras sessões, é imprescindível que esse vínculo aconteça. Então, o vínculo estabelecido nas primeiras sessões, ele vai ser um preditor aí do sucesso ou da interrupção desse processo terapêutico, né? Então, a ausência do estabelecimento de vínculo já logo nas primeiras sessões pode impedir o progresso do tratamento. Ou para um tratamento onde haja dificuldades importantes de adesão, né, do paciente ao próprio tratamento, à própria psicoterapia, ou até mesmo pacientes que interrompem aí o tratamento logo nas primeiras sessões. Para a TCC, então, é importante a gente pensar que essa relação, ela não é uma relação, então ela não é unilateral. Nós partimos do princípio de que ela deva ser colaborativa, tá? Então, ela é construída por ambas as partes, tanto do terapeuta quanto do tratamento. E para a nossa abordagem de tratamento, é importante a gente pensar que essa boa aliança terapêutica, ela é um dos instrumentos mais valiosos do processo todo. Então, se você não estiver bem vinculado ao seu paciente, e uma vinculação, né, não quer dizer que é se dar super bem com o paciente, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Se eu não tiver uma relação terapêutica segura, vai ser muito difícil conduzir, né, um tratamento de qualidade. E o nosso objetivo dentro da TCC, né, dentro da relação terapêutica nessa perspectiva, ela busca promover a mudança cognitiva do paciente e também, como consequência, a mudança comportamental. E aí a gente precisa pensar o seguinte: é muito difícil. Nós não somos o mesmo terapeuta para todos os pacientes. E essa necessidade de adaptação às necessidades que são individuais de cada paciente exige de nós, enquanto terapeutas, a condição de podermos, é como se fosse um camaleão, né? Então, podermos nos adaptar àquela relação de maneiras muito diferentes. Então, nós não somos o mesmo terapeuta para todos os pacientes, até porque isso impossibilitaria muitas vezes nos vincularmos a muitos outros pacientes que funcionam de maneira diferente. Quando nós escolhemos a profissão de psicólogo, naturalmente, a gente já, por base, tem, ou deveria ter, uma capacidade ali a ser lapidada de entender as outras pessoas, de estar disponível para escutar as outras pessoas, para carregar, né, todo esse peso emocional que muitas vezes nos é colocado ali durante o processo terapêutico. E a gente precisa fazer isso com muita sensibilidade, com muita gentileza, com serenidade e com calma durante esse processo. Imagine que ser psicólogo é você emprestar
a sua habilidade emocional, você emprestar e estar disponível emocionalmente para ajudar o outro, para segurar na mão do outro e muitas vezes caminhar junto com ele em um caminho que ele vislumbra ser muito difícil e, na verdade, na grande maioria das vezes, realmente é, tá? Durante o processo psicoterápico, então, nós, enquanto terapeutas, precisamos possuir algumas coisas. E aí, a primeira coisa é, nós precisamos conhecer tecnicamente o processo. Então, você é um bom terapeuta cognitivo desde que você saiba fazer terapia cognitivo-comportamental, desde que você entenda como esse processo acontece. Não tem como você adquirir conhecimento técnico por osmose, sei lá o quê. Então, a questão é, uma base técnica é importantíssimo você ter. No entanto, como eu falei no início da aula, não é só isso que vai garantir a melhora do paciente, né? É importante também que, além do conhecimento técnico, nós tenhamos algumas habilidades interpessoais. Quando eu digo habilidades interpessoais, precisamos pensar o seguinte: essas habilidades, elas podem ser inatas, ou seja, os terapeutas já têm isso bem desenvolvido, já faz parte da história do desenvolvimento pessoal deles, né? Enfim, e outras habilidades que a gente vai refinando, adquirindo e encontrando durante o nosso desenvolvimento, durante a nossa trajetória profissional. Talvez uma das primeiras que vale a pena a gente considerar é terapeutas precisam ter habilidade de respeito, de estar numa posição de escuta sem julgamento. Então, a base da nossa profissão e do nosso fazer enquanto psicólogo é respeitar essas individualidades, essas dores, essa diversidade de demandas que vão chegar até nós. Além disso, é importante que a gente tenha a capacidade de considerar o outro enquanto sofrimento, né? Enquanto período de sofrimento, enquanto quadro psicopatológico, ou enquanto ele busca a sua ajuda dentro de um processo terapêutico. Habilidade de empatia. Então, eu costumo dizer que assim, a empatia, ela não é se colocar no lugar do outro. Então, vamos pegar esse rumo de pensamento aqui. Vamos pensar que a empatia não é só eu me colocar no seu lugar, porque se eu meramente me colocar no seu lugar, eu vou olhar para as coisas, eu vou perceber as coisas da maneira como eu, Tamires, percebo enquanto estiver no seu lugar, né? Então, mesmo assim, eu não conseguiria te validar em algumas coisas, porque afinal nós temos histórias, desenvolvimentos diferentes. Ser empático é se colocar no lugar do outro e olhar através dos olhos dele e perceber através do prisma dele. Quando eu faço isso, eu estou sendo empático, eu consigo validar o seu sofrimento. Então, não é meramente estar no seu lugar para olhar a partir do meu prisma da sua situação. É eu estar no seu lugar e olhar para as coisas e pensar sobre as coisas da maneira como você pensa e da maneira como você atribui significado. Aí, então, a validação acontece. Uma outra coisa que nós precisamos ter enquanto terapeutas, né, dentro dessa perspectiva, é essa capacidade para que a gente possa perceber sinais muito sutis de ruptura dessa aliança terapêutica. Então, nós precisamos, além de estar empenhados em produzir isso, nós precisamos também estar atentos a sinais que muitas vezes são sutis, não são tão declarados, de que essa relação terapêutica talvez precise ser discutida dentro do processo. E outra coisa que também é imprescindível para que a gente possa estabelecer uma boa relação e, por base, desenvolver um bom processo psicoterápico, é essa disposição, então, para reconhecer e explorar as nossas próprias emoções que estão envolvidas na relação com o paciente. Por isso que eu digo que é emprestar essa disponibilidade emocional para que a gente possa ajudar os outros. E aí, então, pensando nesse contexto, né, dessas habilidades interpessoais, nós temos na verdade, a princípio, duas divisões. Então, primeiro são habilidades perceptuais e a segunda são habilidades relacionais. As habilidades perceptuais envolvem estar em sintonia com o processo do paciente, é perceber, é estar atento,
é estar, de certa forma, em alerta para que a gente possa nos vincular e nos acoplar dentro dessa relação. Afinal, nós somos pessoas totalmente estranhas para aquele paciente nas primeiras sessões. Imagine que ele precisa estar minimamente vinculado a nós para que possa, inclusive, trazer as suas demandas, né? Enfim, se desnudar dentro do processo terapêutico. Dentro ainda dessas habilidades perceptuais, envolve a tomada de decisões complexas e sofisticadas sobre onde focar a atenção. Então, é importante que a gente esteja atento ao processo e saibamos identificar exatamente o que discutir, quando discutir, que ponto, até onde levar e até o momento de parar. Só para, pensar, existem demandas que alguns pacientes não estão ainda disponíveis ou prontos para trazer para o processo terapêutico. Embora seja um conteúdo importante para que a gente discuta sobre aquilo, talvez o paciente não esteja ainda preparado para falar a respeito daquela demanda. Então, vai muito dessa sensibilidade, dessa habilidade perceptual do terapeuta, até onde ir, quando parar, quando mudar e quando redimensionar essa rota. E, como eu falei, também está dentro dessas habilidades perceptuais o fato do paciente perceber esses sinais que muitas vezes são sutis de ruptura terapêutica. Então, um paciente que, por exemplo, começa a desmarcar várias sessões, um paciente que chega atrasado durante as sessões, muitas vezes, né? Claro que eu não estou dizendo como uma situação de que aconteça uma vez ou outra, mas sim quando sempre aconteça. Enfim, revirada de olhos, a maneira como ele senta e se dispõe dentro dessa conversa, né, dentro das intervenções. Muitas vezes, cada paciente vai expressar de uma forma muito peculiar a ruptura dessa relação terapêutica e nós, enquanto terapeutas multifocais, estaremos bastante atentos a tudo isso. E aí, além dessas habilidades de perceber as coisas, né, e de ser uma coisa mais acurada, perceptualmente do terapeuta, a gente tem também as habilidades que são relacionais. Então, envolve o terapeuta conseguir expressar o que ele sente. Então, expressar a aceitação, expressar o calor, a compaixão, né, para aquele paciente, expressar do nosso entendimento empático. Então, a maneira como nós vamos nos relacionarmos de fato com o paciente, com a demanda dele, com tudo aquilo que ele traz para nós. E dentro disso, dentro dessas habilidades relacionais, envolve também a capacidade para que a gente possa realizar a confrontação empática, né? Então, imaginem que num processo terapêutico seguro, num processo terapêutico organizado, né, e que esteja tudo indo conforme aquilo que deve acontecer, eu costumo dizer que a gente precisa estar atento àquela proporção do 70-30. 70% do tempo validação, 30% do tempo confrontação. E quando eu digo confrontação, eu não digo embate, eu digo uma confrontação empática, né? E que se eu pudesse, é claro que a gente entraria numa aula específica só para falar de confrontação empática, mas resumidamente, ela se constitui em 3 passos. Então, a confrontação empática, primeiro é validar aquilo que o paciente te traz. O segundo é não concordar da maneira como ele tem lidado com aquilo, ou da maneira como ele tem manejado aquela situação, que seja, por exemplo. E como um terceiro ponto é dar outras opções ou elencar outras atitudes que poderiam ser tomadas, que talvez o paciente nem vislumbre isso, uma vez que ele possa ter um repertório muito limitado de resolução de problemas ou qualquer que seja essa situação, né? Bom, então o próprio Beck, ele coloca para gente que além de todas as características que eu mencionei aqui antes, existem algumas características que são essenciais, que precisam acontecer para que um bom terapeuta seja constituído. E aí a gente está falando de 3: cordialidade, a empatia, mas também a autenticidade. Uma vez que, se eu não for autêntica dentro das relações que eu vou estabelecer com os meus pacientes, eu posso meramente reproduzir protocolos, meramente reproduzir coisas mecanicamente, que de fato também não vai ser um bom ingrediente para uma boa relação terapêutica.
Então, se a gente consegue manejar com cuidado a cordialidade, a empatia e a autenticidade como habilidades nossas enquanto terapeutas, a gente pode aumentar substancialmente a eficácia desse processo. Agora, tudo existe um equilíbrio, né? Tudo tem um limite. Então, a gente também precisa limitar essas três habilidades. Quando a gente super enfatiza ou a gente aplica isso de maneira muito desenfreada, então um terapeuta que a todo momento entra num processo empático e não confronta, ou um terapeuta que é autêntico ao ponto de ser bastante em si mesmado, né? Enfim, e isso interrompendo e interferir no processo, ou um terapeuta que vive na cordialidade e não confronta esse paciente dentro daquilo que ele poderia apresentar de novas estratégias para o paciente, tudo isso pode, inclusive, romper, né, aquela relação que estava sendo construída e também parecer algo muito mecânico. O fato das pessoas já olharem para a TCC enquanto uma abordagem mecânica já me incomoda um pouco, porque é como se nós não considerássemos a relação terapêutica, e uma relação terapêutica não tem como ser mecânica. Uma relação terapêutica demanda envolvimento. Uma relação terapêutica demanda conexão. E não existe uma abordagem que seja mecânica quando a gente está falando de uma conexão entre duas pessoas, entre o paciente e o terapeuta. Eu vou esmiuçar aqui um pouquinho sobre essas três características que Beck coloca para nós enquanto essenciais para que nós possamos nos constituir enquanto terapeuta. Dúvidas podem colocar aqui nos comentários que eu responderei assim que possível, tá? Só para lembrar. A cordialidade, uma atitude cordial ajuda a contrabalancear a propensão do paciente em perceber o terapeuta como indiferente ou distante. Então, a maneira como nós acolhemos esse paciente, a maneira como nós recebemos calorosamente aquilo que ele nos traz, é extremamente importante para a relação. Claro que dentro de um limite, claro que buscando um equilíbrio. Então, cordial vem de cordiale do latim, que significa, né, está relacionado ao coração, ao afeto, a ser franco, a ser sincero. Então, ser cordial pode ajudar a corrigir algumas distorções cognitivas que o paciente possa fazer, e que muitas vezes pacientes deprimidos podem levar, inclusive, à relação terapêutica e a outros relacionamentos. Pegando um gancho aqui nisso, vale a pena a gente pensar que o paciente vai reproduzir na relação com você, terapeuta, a maneira como ele se relaciona com as pessoas lá fora. Então, o que a gente tem aqui dentro dos 50 minutos de sessão é uma pequena amostra da maneira como ele funciona lá fora. E a gente utiliza exatamente dessa relação para que a gente possa trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas dentro dessa relação e esse paciente possa generalizar e também aplicar isso da maneira como ele se relaciona e funciona lá fora. Bom, pensando ainda na questão da cordialidade, é muito importante a gente estar atento a algumas questões. O terapeuta precisa estar atento ao fato de perceber o quando isso pode estar chegando num certo limite. O excesso de cordialidade também pode ser interpretado de maneira ruim pelo paciente, como se ele percebesse, né, não sendo digna de tanto afeto, tanta atenção, ou sentir que o terapeuta não está sendo tão sincero ao ser cordial demais. Ou em algumas outras relações, né, essa própria cordialidade pode ser confundida pelo paciente, o paciente possa, inclusive, despertar outros sentimentos pelo terapeuta, ou, afinal, ele gosta tanto de mim, ele cuida tanto de mim, e aí uma relação afetiva começa a brotar ali por parte do paciente. Então, tudo isso a gente precisa estar muito atento. E o terapeuta também, ele deve atingir esse equilíbrio ao exibir a cordialidade, devendo prestar atenção de maneira cuidadosa a todos esses sinais que possam ser implicadores ao processo. Então, vamos pensar, cordialidade, empatia e autenticidade, eles são os três pilares aí da constituição de uma boa relação terapêutica. No entanto, eles podem ser, como que é?
o melhor remédio, mas também o pior veneno, a depender da dose que a gente vai utilizar. E esse é o grande desafio. A gente vai modulando isso no decorrer do processo terapêutico. A gente modula isso com diferentes pacientes que têm diferentes necessidades emocionais que serão supridas dentro do processo terapêutico. Ok, tá. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas como que eu sou cordial? Vamos supor que eu acho que eu não tenho essa habilidade. Eu acho que, sei lá, eu já sou uma pessoa que falo alto, sou uma pessoa que falo muito baixo. Eu não sei como que eu devo me portar e ser cordial. Essa é uma habilidade que você pode desenvolver, caso você não tenha ela inata, né? Então, o fato de você aprender a ser cordial é absolutamente possível. Então, como a gente poderia ser cordial? A princípio, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso tom de voz. Então, a nossa voz, a nossa entonação deve ser amena, deve ser calma, deve ser firme. Então, às vezes eu posso estar muito insegura, minha voz sair um pouco trêmula, ou eu falar de maneira muito agressiva, muito enfática. Tudo isso pode ou expressar cordialidade demais, ou não ser nem um pouco cordial. O modo como a gente fala, não só o tom de voz, mas a maneira como a gente se dirige ao paciente. Óbvio, lembram que o respeito está na base da relação? A maneira como eu falo deve ser educada, afetiva, envolvida com o processo dele. A maneira como a gente vai construir as nossas frases também é muito importante. E não tem problema nenhum de, às vezes, eu sempre faço isso durante os atendimentos, às vezes eu falo uma coisa e aí eu peço permissão para o paciente, falo, deixa eu reformular isso que eu disse. E aí eu mudo, né, a ordem das coisas ou a maneira como eu construí aquela frase para me expressar de forma que eu seja melhor entendida por aquele paciente. E como eu falei para vocês, né, essa questão da cordialidade, ela vai sendo modulada no decorrer do próprio processo terapêutico, né, que o paciente esteja inserido. Bom, falamos da cordialidade, agora vamos pensar a respeito da empatia acurada. Então, o quão bem o paciente, o terapeuta pode entrar no mundo do paciente e ver e experimentar a vida da forma como aquele paciente faz. Então, como eu falei para vocês, é estar no lugar dele, olhando com os olhos dele, pegar os olhos dele emprestado, para que você possa entender a maneira como ele tem construído o significado e atribuído as coisas. Então, isso ajuda o paciente a considerar o terapeuta como compreensivo e, por meio disso, facilita a relação e a colaboração terapêutica. Muito se fala sobre a validação, mas eu não consigo validar um paciente se eu não for empático com ele. Se eu não me colocar naquela situação e olhar com os olhos dele, eu não vou validar aquilo que ele está sentindo. Né? Então, os benefícios que tem a respeito dessa habilidade é que o terapeuta ele fica mais capaz de extrair sentido dos comportamentos e o porquê aquele paciente funciona daquela forma, ou faz as distorções que faz, ou gera aquele nível de sofrimento que acaba acontecendo. Ponto importante. A gente precisa ter cuidado aqui também. O terapeuta tem que tomar muito cuidado, ser muito cauteloso para que ele não projete as suas próprias atitudes ou expectativas sobre o paciente e, por meio disso, distorça o relato dele. Uma outra coisa que vale a pena a gente pensar, uma vez que aqui a gente está falando de habilidades que possam influenciar e potencializar, né, a melhora clínica do paciente, eu percebo muito que alguns terapeutas, eles se vinculam num nível tão mais do que deveria acontecer e eles querem uma melhora para aquele paciente que muitas vezes aquela melhora não será alcançada. Não porque ele não é um bom terapeuta e não porque aquele paciente, sei lá, não queira, mas sim pelas próprias condições, pela própria psicopatologia ou por quaisquer que sejam as variáveis. Então, existem casos que nós, enquanto terapeutas, também precisamos ajustar as nossas expectativas. Então, é muito comum terapeutas chegarem na supervisão totalmente ansiosos, né, inseguros, meu Deus, não estou fazendo um bom trabalho, esse paciente não melhora, ou ele recai demais. Às vezes a gente está falando de um caso refratário, às vezes a gente está falando de um caso que envolve aí uma questão de personalidade, e muitas vezes
reduzir o nosso nível de expectativa de melhora, pode inclusive melhorar a maneira como a gente vai manusear e direcionar aquele caso. No entanto, uma super confiança também na empatia pode induzir o terapeuta a aceitar a veracidade da representação negativa automática que o paciente faz dele do mundo. Se eu também for empática demais, eu não vou conseguir confrontá-lo. Se eu também for empática demais, eu não vou conseguir ajudar. Qual que é uma das premissas da TC? Corrigir essas interpretações que são distorcidas, porque eu vou dar como todas, enquanto verdadeiras. E aí isso vai impossibilitar todo o processo. É diferente a simpatia da empatia. Talvez vocês já saibam disso, mas eu acho que vale a pena discutir aqui. Ser simpático é esse sentimento de compaixão e compartilhamento ativo do sofrimento do paciente, é você estar disponível, né, e criar ali um ambiente seguro para ele. No entanto, a empatia não é só isso. Ela demanda um componente intelectual e emocional que vai buscar entender o que está na base dessas interpretações da função cognitiva, emocional e comportamental do paciente. E isso implica desapegar-se dos sentimentos dele, a fim de manter essa objetividade em relação aos problemas que ele tem, para que só assim a gente possa ajudá-lo. Tá legal? Então, ser empático pressupõe que nós sejamos neutros e imparciais. Quando eu estou dizendo da neutralidade e quando eu estou dizendo da imparcialidade, o que eu quero fomentar aqui é que nós possamos despender, né, e executar o ouvir sem julgar. Tá, parece que é um pouco óbvio que nós, enquanto psicólogos, não julgaremos os nossos pacientes. Parece óbvio, mas não é. Parece fácil, mas muitas vezes não é. Principalmente terapeutas iniciantes, né? Terapeutas que ainda estão se constituindo enquanto experiência dentro desse processo, é muito difícil dividir, sim. Eu não vou julgar, não, porque é difícil dividir aquilo que é o nosso racional, o nosso pessoal, daquilo que é a nossa prática. E por isso que nós precisamos estar atentos. Então, por isso que nós precisamos buscar ser empático no sentido de conseguir ouvir sem julgar e entender o porquê ele olha da maneira como olha, na base que ele está. É importante a gente prestar atenção, né, enquanto nós somos empáticos, a olhar diretamente a pessoa que está na nossa frente, adotando uma postura que indique o envolvimento e evitando ficar muito afastado a nível comportamental mesmo. Então, enquanto o paciente fala, e eu tô aqui, ó, com os braços cruzados, com o olhar distante, ou eu só tô aqui anotando todas as minhas coisas enquanto ele fala as coisas dele, ou sei lá, a maneira como a gente, enfim, olha para aquela pessoa. Tudo isso implica essa disponibilidade da empatia ou não. Então, o nosso corpo, enquanto aquela pessoa está se desnudando dos seus problemas, das suas demandas, a gente precisa sugerir um envolvimento, seja no atendimento presencial, seja no atendimento online, estar envolto daquilo, prestar atenção, olhar para ele, fazer com que ele se sinta visto, né? E ao passo que a gente possa perceber e olhar esse paciente de maneira muito aberta e disponível, se isso gerar algum incômodo, que nós possamos estar atentos a, de fato, nos redirecionarmos dentro dessa maneira. Então, adotar uma postura aberta. E quando eu digo uma postura aberta, eu não estou dizendo só de acolhimento, né, e da maneira como nós iremos conduzir isso. Eu digo da maneira como a gente se senta. Então, estar aberto, sem braços e pernas cruzadas, estar inclinado, estar atento, tudo isso envolve, né, e é a base para que a gente possa ter, né, ter essa competência, essa habilidade da empatia e que possamos estar prestando atenção nessa relação. Inclinar-se em direção a outra pessoa com a parte superior do corpo, isso indica que nós temos flexibilidade, responsividade, respeito por aquilo que está para aquilo que está sendo trazido para nós.
manter o contato visual, evitando desfocar, olhar para outras coisas enquanto atende o paciente, né? Desviar o olhar, isso pode sugerir uma relutância ou um desconforto dentro dessa relação. Então, adotar uma postura relaxada, o que significa não ficar inquieto, ou adotar expressões distraídas também podem ser um tanto quanto ruins para o processo. Então, estar relaxado demais, disponível demais, lembram do equilíbrio, né? Também pode ser algo, um pontinho aí a não ajudar tanto no estabelecimento dessa relação terapêutica. Pensando nessa habilidade de ouvir o outro sensivelmente, então é importante que nós possamos deixar de lado por alguns instantes as nossas próprias perspectivas, os nossos próprios desejos, os nossos próprios sentimentos e voltarmos inteiramente para as perspectivas, os desejos, os sentimentos da outra pessoa, da maneira como essa outra pessoa atribui significado. É importante que nós possamos observar e ler também esses comportamentos não verbais que a outra pessoa está manifestando enquanto ela fala. Então, o tom de voz que ela usa, a postura que ela está, os gestos que ela faz, e isso faz com que nós estejamos atentos a identificar emoções, né, que ela talvez esteja emitindo ali. Colocar-se no lugar dela, buscando identificar com os sentimentos as percepções e os desejos que aquele paciente tem. Então, é importante que nós também possamos elaborar mentalmente uma relação existente entre o sentimento que ela apresenta, o contexto que ela está inserida e o significado que esse contexto todo tem para ela. É válido que nós possamos também termos a habilidade de verbalizar sensivelmente aquilo que nós precisamos discutir com o paciente. Então, dentro de uma boa relação terapêutica, que envolve o paciente estar absolutamente à vontade com você e você também estar absolutamente à vontade para que vocês possam juntos trabalhar e discutir coisas dentro dessa relação, a maneira como nós verbalizamos as coisas faz total diferença. Então, quando nós falamos de maneira sensível, isso promove um maior grau de envolvimento com a outra pessoa e com o problema que ela traz. Então, tentando explicar os sentimentos e as perspectivas que ela nos apresenta. Quando isso acontece, né, a gente tende a focar as causas mais próximas do estado de angústia daquela pessoa e as reações cognitivas e afetivas que ela traz frente a determinados eventos. A gente aceita e legitima o sentimento dele, bem como o seu ponto de vista. Vale lembrar aqui daquele ponto do 70-30, né? 70% do tempo estarei assim, 30% do tempo estarei confrontando empaticamente e dando maiores ou diferentes possibilidades para que a gente possa incrementar o repertório desse paciente. Pensando na questão da autenticidade, eu já comentei antes aqui no início da aula, mas ela também está na base, você precisa ser você. Então, não existe uma regra de que psicólogo deva ser sempre do mesmo jeito, deva ter sempre o mesmo estilo, deva ter sempre o mesmo tom de voz, a mesma cara de paisagem, enfim, a mesma apresentação pessoal. Ser autêntico é ser você, enquanto pessoa e enquanto terapeuta dentro dessa relação, né? Então, você vai se apresentar da maneira como você funciona e de forma a acoplar-se àquela relação terapêutica que está sendo estabelecida. Uma vez que ser neutro demais, neutro em outro sentido, diferente do que eu falei da empatia curada, não tem como, né? Uma vez que a forma como você se veste já passa uma mensagem que não é neutra, a sua tatuagem já passa uma mensagem que não é neutra. Então, você ser autêntico é você ser quem você é e modular essa autenticidade de forma a facilitar. Por quê? Pessoas se vinculam a pessoas. Então, se você for meramente um robô que reproduz processos, que reproduz técnicas, que reproduz protocolos, você não vai se vincular a essa pessoa. E sem essa vinculação, a aliança terapêutica não acontece. Sem aliança terapêutica, não tem melhora significativa que dura aí e perdura durante o tempo. Então, ser autêntico nada mais é do que ser você. E você permitir ser você dentro dessa relação, muitas vezes é algo que facilita
e potencializa essa vinculação. Falando um pouquinho aqui da autorrevelação, a autorrevelação nada mais é do que uma intervenção terapêutica que inclui o terapeuta falar algo de si, né, ou falar de alguma experiência pessoal, como um recurso dentro do processo terapêutico, né, daquele paciente. A autorrevelação, quando bem utilizada, ela é muito cirúrgica, ou seja, ela é muito pontual e ela consegue ter melhoras significativas, não só a vinculação, mas também ao repertório do paciente. Só que a gente tem que ter muito cuidado também ao utilizar-se da autorrevelação. Eu não posso fazer isso nas primeiras sessões. Eu só posso utilizar da autorrevelação em situações que são muito específicas, em situações que sejam genuínas e que, de fato, aquela experiência pessoal possa potencializar a maneira como o paciente está vinculado a você ou a melhora, a mudança cognitiva dele, a maneira como ele vai funcionar. Então, você falar de coisas suas não é errado dentro do processo. O errado é quando a gente utiliza-se dessa autorrevelação, que também pode estar na base aí de características do próprio terapeuta, de maneira desenfreada ou de maneira a minar e mudar o rumo do processo, né? Quando aí passa a ser algo mais seu do que do próprio paciente. Então, a autorrevelação que está vinculada a essa autenticidade é um recurso terapêutico muito válido, no entanto, tem que ter muito cuidado ao momento que a gente vai utilizar, ao que a gente vai utilizar. E lembrem-se, utilizar-se da autorrevelação deve ser única e exclusivamente de situações que são reais, de situações que são verdadeiras. Pode parecer um pouco estranho, um pouco bizarro o que eu estou dizendo, mas existem terapeutas que fantasiam situações para parecer algo que ajude o processo e a gente sabe que isso não se sustenta e que isso não é válido. Então, a partir do momento que você vai utilizar-se da autorrevelação enquanto um terapeuta autêntico, faça isso de maneira responsável e de maneira genuína. Inclusive, a genuinidade é uma outra habilidade que eu gostaria de trazer aqui para a gente discutir. Ela é um ingrediente muito importante. Então, o terapeuta genuíno, ele é honesto, sabe? E ele é honesto não só com ele mesmo, mas também com o paciente. E isso não significa você ser áspera ou ser perturbadora na sua franqueza. Então, é muito importante que nós também possamos reconhecer alguns limites e possamos ser honestos com o paciente de maneira genuína, verdadeira, para que essa relação se sustente. Então, deve ter a habilidade de comunicar essa genuidade com o paciente. Então, dar um feedback, mas não tentar esconder a verdade e nem tentar maquiar coisas, tá? A confiança, o rapport e a colaboração, tudo isso também ajuda, né, e está na base de uma boa relação terapêutica e de características que são desejáveis. Tem uma citação do Cordioli que eu até preparei aqui, anotei para que eu não esqueça e não fale de maneira errada para vocês, que é a de que o terapeuta é também um modelo de identificação, razão pela qual as suas características pessoais, o seu caráter são tão importantes ao lado de uma sólida formação teórica e prática que lhe proporcionam o conhecimento necessário e o domínio dos métodos de psicoterapia que pretende utilizar. Então, para você ser um bom terapeuta, você precisa ser uma boa pessoa. Para você ser uma boa pessoa, você precisa desenvolver algumas coisas. E você precisa ter algumas coisas aí meramente organizadas para que você possa estar disponível para atender o outro, né? Então, é muito importante que a gente utilize de alguns recursos para isso. Uma das coisas que eu adoro colocar dentro das relações que eu estabeleço com os meus pacientes é usar criteriosamente o humor. Gente, tem algo mais brilhante do que a pessoa
olhar para a vida dela, para as dificuldades dela, com senso de humor. E quando eu digo senso de humor, eu não estou dizendo fazer piada de tudo como uma forma de se esquecer ou de maquiar o problema. Não, estou dizendo olhar para aquilo, sofrer com aquilo, mas fazer uma piada, dar uma nova perspectiva para aquela situação que seja. Então, isso é uma característica minha, que talvez não seja sua, que está assistindo essa aula, e está tudo bem. Senso de humor não é uma base para uma boa relação terapêutica, a base já foi dita aqui atrás. Né? O senso de humor é algo que a gente pode utilizar de maneira bastante criteriosa e que pode ajudar. E lembrem de ser genuíno. Se você não é uma pessoa bem-humorada, genuinamente, que faz piada, que é descolada e tudo, mas não vai adiantar, vai ser pior. Então, alguns recursos podem auxiliar. Ser mais diretivo, ser didático. O fato de você ser didático, enquanto terapeuta cognitivo comportamental, é uma habilidade que pode te ajudar muito. Fazer analogias, né, para que você possa explicar coisas que são difíceis. Se é difícil para você, terapeuta, entender como se dá os mecanismos, né, cognitivos, pensamento automático, crença intermediária, crença central, como modificar isso, como modificar aquilo. Você imagina ensinar isso para o paciente, para uma pessoa que não tem base nenhuma de psicologia, na grande maioria das vezes, né? Afinal, a grande maioria dos pacientes não são psicólogos. Então, ser didático é você conseguir explicar aquilo que precisa ser explicado, ensinar a terapia cognitiva para o paciente, porque esse é o nosso objetivo. Tudo que nós sabemos de terapia cognitiva, a gente precisa ensinar o paciente, né? Uma vez que ele vai adquirindo essas habilidades para que ele consiga resolver as suas coisas e um dia tenha alta do processo. E para que ele aprenda, você precisa muitas vezes ser didático, usar de analogias, né? Enfim, conseguir desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem de forma que seja mais válida. Uma outra característica que é desejável também é que nós possamos ser criativos e que nós possamos utilizar dos recursos que a gente tem para que a gente possa facilitar esse processo e ensinar o paciente aquilo que precisa ser ensinado, uma vez que ele vem para a terapia sem saber fazer muitas coisas. É importante também que nós estejamos integrados ao processo e atentos à sessão para que a gente possa saber quais dessas habilidades a gente vai utilizar, tá? Se você está realizando a sessão pensando em milhares de outras coisas, talvez você não esteja apto a fazer aquela sessão, né? Talvez você não esteja sendo um bom terapeuta mesmo. Por isso que tudo aquilo que te tira daqueles 50 minutos é algo para você rever, né? Porque não é justo com o paciente, se ele está ali na sua frente, naqueles 50 minutos, ele é a sua pessoa mais importante do mundo. Depois desses 50 minutos, pode ser outra, pode ser sua mãe, seu marido, seu filho, seu namorado, mas naqueles 50%, a pessoa mais importante do mundo é o seu paciente. Imaginem que nós, enquanto terapeutas cognitivos, nós também somos professores e treinadores dos nossos pacientes. E olhe para a rotina de vocês. Provavelmente vocês aprenderam mais com professores que envolviam vocês, com professores que eram didáticos, com professores que eram calorosos, que eram criativos, que orientavam vocês para a aprendizagem. E imagine que vocês, enquanto terapeutas, também precisam ser professores e treinadores. Então, nós precisamos utilizar disso como forma de envolver o paciente dentro do processo para que ele aprenda a fazer o bolo, aprenda a receita e ele bata o bolo dele e ele coloque o bolo dele para assar para que depois ele coma aquele bolo. Então, para que ele aprenda a fazer tudo isso, você, enquanto terapeuta, é mais que terapeuta, é alguém que vai ensiná-lo e muito mais do que ensiná-lo, é alguém que vai treinar esse paciente para se fazer isso, tá? Existem algumas situações que podem ser problemas na relação terapêutica. Então, o que a gente precisa cuidar, né? Principalmente, aqui eu vou citar algumas variáveis, mas a gente precisa estar atento, afinal, cada processo é único. Então, quando o paciente ele está se sentindo anulado pelo terapeuta, então tudo que você tem falado tem sido confrontativo demais ou não está validando o paciente da maneira como deveria, lembrem-se dos 70%. Ou quando o paciente ele tem muito medo de ser rejeitado pelo terapeuta. E aí
aqui é um ponto interessante. Às vezes aquele paciente que faz tudo, faz todas as tarefas, que não atrasa, que faz exatamente tudo como deveria ser feito, e a gente olha para ele e fala: puxa, esse é um paciente que eu adoro atender, afinal, ele alimenta essa sensação de que nós estamos sendo eficazes, né? Faz com que o nosso autoconceito enquanto pessoa melhore. Eu estou sendo um bom terapeuta, ele faz tudo, ele faz. Mas talvez isso seja um sinal de um problema na relação terapêutica. Talvez esse movimento, a função desse comportamento, seja o medo de você, enquanto terapeuta, rejeitar aquele paciente. Ou seja, no intuito de evitar com que você aborreça-se com ele, ou com que ele sinta que ele não está sendo um bom paciente. E muitas vezes, lembram, o paciente reproduz em sessão funcionamento que ele faz lá fora. Um outro ponto que pode ser um perigo para a relação é quando o paciente sente-se controlado pelo terapeuta, e aí a gente precisa estar atento. Quando o paciente diz que o terapeuta não está entendendo, não, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Então, calma, talvez eu não esteja mesmo. Vamos tentar com que você me explique de uma outra forma. E aí o paciente te diz, e aí você se redesenha, e aí você valida, e aí você está numa posição de empatia acurada. Muitas vezes, quando o próprio paciente acha que o terapeuta não se preocupa com ele, pode ser um grande problema na relação terapêutica, e aí ele vai expressar com esse terapeuta da maneira como ele geralmente faz lá fora. Um outro problema é quando o paciente ainda é cético em relação à terapia. E aí, meus amores, vocês vão me desculpar. Para estar na TCC, você precisa entender que ela funciona, ou você precisa acreditar que isso faz sentido. É muito difícil, por exemplo, um paciente deprimido vislumbrar melhora. Mas se ele não acreditar na terapia como uma única e remota possibilidade, não vai funcionar. Talvez ele não esteja totalmente disposto, mas esse fiozinho de crédito precisa acontecer. E esse é um trabalho que nós terapeutas vamos fazer em relação ao processo do paciente, né? Só que a gente também tem que tomar muito cuidado para que não possamos coagir esse paciente à terapia, do tipo, incutir isso goela abaixo do paciente, óbvio que seria o ápice, o auge da inadequação. Uma outra coisa que pode estar relacionada a uma ruptura ou algo que possa romper a relação terapêutica é quando, no momento do feedback, o paciente traz algum feedback que seja negativo. E aí, a maneira com a qual o terapeuta vai processar essa informação precisa ser muito cuidadosa, né? Então, vamos supor que o paciente te diz que ele não tem gostado da maneira como você tem lidado com ele, ou da maneira como você tem, né, feito as intervenções, e aí você pode interpretar isso de acordo com as suas crenças centrais, que podem ser: se for desamparo, puxa, não sou um bom terapeuta; se for desamor, puxa, esse paciente não gosta de mim; se for desvalor, puxa, eu tô sendo uma péssima pessoa para ele, tô mais atrapalhando do que ajudando, né? Quando o próprio paciente também se recusa a dar feedbacks honestos e ele sempre diz coisas que não são genuínas, como forma de não propagar esse sentimento de possível abandono do terapeuta, ou quando o paciente evita falar sobre coisas que são relevantes e entra num processo de grande resistência. Aqui eu falei de algumas questões que são relacionadas ao paciente, mas a gente também precisa entender que existem algumas questões que são do próprio terapeuta, né? Então, se você é um terapeuta que está deprimido, talvez você precise de ajuda para que você possa ajudar outras pessoas, né? O fato de você estar deprimido ou de você ter qualquer que seja outro transtorno não faz de você um terapeuta ruim, desde que você esteja num processo de melhora também, né? Outras variáveis que estão relacionadas a crenças muito ativadas dos terapeutas pode ser um grande desafio em estabelecer relações que sejam saudáveis com o paciente. Então, sei lá, vamos pensar que eu tenha uma crença de desamparo relacionada à competência muito ativada, e eu acho que eu não sou uma boa terapeuta, que eu não faço um bom trabalho, que os pacientes não melhorarão comigo, que as outras pessoas são melhores que eu, lá, 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 lá. Se eu estou com isso altamente ativado, é óbvio que talvez eu não vou atender da maneira como deveria, porque eu vou estar permeado com esses meus problemas, com esses meus pensamentos automáticos durante
a sessão. Então, aí o paciente vai relatar algo que, eu achei que você ia me dar uma tarefa semana passada e você não deu. E aí você tem os seus pensamentos automáticos. Puxa, eu sou uma péssima terapeuta. E aí você fica envolta nisso. E aí, quando você está envolta nisso, você não está prestando atenção no paciente. E aí, isso pode prejudicar. Lembrem, nesses 50 minutos, ele é a pessoa mais importante da sua vida. E que se você estiver preocupada demais ou envolta demais nos seus pensamentos automáticos, talvez você não vai estar tão disponível para ajudá-lo. A relação terapêutica, ela é uma ferramenta que está na base do processo. E nós precisamos utilizá-la de maneira a melhorar ou a dar condições de melhora para esses pacientes. Então, imaginem que, assim, ter uma boa relação terapêutica também não significa que é aquele paciente que eu gosto, que é aquele paciente que eu não vejo a hora de atender, que é aquela paciente que, puxa, ela é muito incrível e eu... Cuidado. Cuidado, que isso também pode ser um pezinho aí a complicar a relação de vocês, tá? Eu costumo dizer, eu tenho pacientes que são incríveis, tanto as meninas quanto os meninos, que são ótimos. E aí, algumas dessas pacientes, eu costumo dizer assim, cara, se eu não fosse terapeuta dela, eu queria ser amiga dela, porque eu acho ela fantástica, porque eu gostaria de estar com ela. Olha só, o fato de eu ser terapeuta não vai implicar eu ser amiga, óbvio, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Então, o fato de eu ter pacientes que são incríveis e eu penso, puxa, se eu não fosse terapeuta, eu queria ser amiga dela. Ok, mas eu ainda estou na posição de terapeuta e eu sei o limite dessa relação. Diferente de se eu pensasse, puxa, se eu não fosse terapeuta, eu queria ser amiga dela, e aí eu sou amiga dela, e aí do nada ela me chama para ir numa festa de aniversário dela, e aí eu vou. Não, tá errado. A gente precisa estar atenta a essas questões, né? Então, por exemplo, uma ex-paciente que já não estava sendo atendida por mim durante muito tempo, ela tinha mudado de cidade, enfim, foi bem antes do online e tudo mais. E aí, um tempo depois, ela retornou à cidade e ela me mandou uma mensagem, falou que gostaria de me ver, se ela podia passar na clínica e tudo mais. E aí eu falei, poxa, sem problema nenhum, vem aqui, vamos tomar um café, vou te dar um abraço e tudo. Não tem problema nenhum, né? Agora é diferente de eu sentar no bar, por mais que ela não é mais a minha paciente, tomar uma cerveja com ela, ou estar num outro tipo de relação que possa prejudicar, e aí, de fato, isso não ser algo tão legal ou tão frutífero, né, para que esse processo aconteça. Outra coisa, pacientes que têm posições um tanto quanto paranoides, então eles vão querer saber da sua vida, eles vão querer entrar no seu Instagram, eles vão querer saber da sua formação, eles vão querer saber da sua história, eles vão querer saber do seu namoro, do seu casamento. Aqui é um ponto importante para falar das redes sociais. Então, isso pode influenciar sim na relação terapêutica. Isso pode ter um peso significativo. Então, o que eu costumo dizer, não existe certo ou errado, tá? O que eu vou dizer aqui é uma perspectiva de quem sou eu na fila do pão, mas o que eu penso a respeito desse processo todo e desse movimento atual das redes sociais. Se você tem sua vida, se você gosta de postar suas coisas, sua família, né, enfim, as festas que você vai, as coisas que você faz, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Faça isso no seu Instagram pessoal, no seu Facebook pessoal, onde só estarão lá as pessoas que você gosta, que você gostaria que estivessem. Suas opiniões políticas, ideológicas, filosóficas, né? Enfim, tudo isso. Poste lá, não tem problema nenhum, e lá você vai ter o controle de acesso de quem entra, de quem não entra, de quem vê, de quem não vê. A partir do momento que você faz isso de maneira pública, você está sujeita a isso implicar na maneira como os pacientes vão se vincular a você, sim, tá? Eu vou só dar um exemplo para vocês. Bem no começo da minha trajetória, nem existia Instagram naquela época, era só Facebook. O Facebook tinha começado a bombar naquela época, isso já tem quase 10 anos atrás. O meu Facebook sempre foi fechado e eu atendi um paciente que me adicionou no Facebook.
E aí a minha conduta é não aceito e nem recuso, fica lá. E a partir do momento que eu só vou discutir isso a partir do momento que ele trouxer isso para a sessão. E aí ficou, ele me adicionou, ficou um tempo lá e tudo mais. E aí um dia ele me perguntou: ah, por que você não me aceita no seu Facebook? E aí eu falei para ele, né? E aí a gente discutiu por que que isso era importante para ele. Ele falou: ah, eu queria saber um pouco da sua vida, porque a imagem que eu tenho de você é que você vive sentada nessa poltrona. Atendia-o presencialmente, óbvio, naquela época. A imagem que eu tenho é só você sentada nessa poltrona. E eu queria saber, eu tenho curiosidade, eu queria saber o que que você faz, o que que você gosta e tudo mais. E aí eu disse, puxa, interessante, a gente pode conversar sobre isso aqui no setting terapêutico, né? No entanto, o meu Facebook é algo que tá na minha vida pessoal lá, as minhas coisas pessoais, coisas que eu compartilho e tudo mais. Não teria problema nenhum da gente discutir isso em sessão, mas é que lá é um outro território. E muitas vezes, agora só fazendo um parênteses, não foi essa a discussão, mas muitas vezes coisas que estão lá podem, inclusive, anular as nossas intervenções. Então, sei lá, vamos supor que você atende um paciente que traz uma demanda do uso abusivo de álcool e, de repente, está lá no seu Facebook ou no seu Instagram, festa todo fim de semana, e bebida, e champanhe, coisa acontecendo. Cara, o quanto que isso vai influenciar nessa relação enquanto esse paciente vulnerável vê isso, né? Então, a gente tem que tomar, sim, muito cuidado com aquilo que nós expomos na nossa vida social e na nossa rede social. Tamires, eu não sou muito de me expor. Teria problema de raramente postar alguma coisa na minha rede profissional, que é aberta, sem problema nenhum, uma vez que é importante também que a gente humanize o nosso Instagram profissional, né? Mas é aquela questão, talvez você não vai postar o que você está postando lá no seu Instagram particular, algo ali muito específico daquilo que você acredita, daquilo que você faz na sua rede profissional, que seus pacientes estão lá, muitas vezes chegaram até você por lá, e todas essas outras coisas estão envolvidas, né? Então, assim, cuidado com as redes sociais, elas podem ser um perigo. Ah, só voltando ao caso que eu falei do paciente, nós passamos 2 sessões, ou seja, 100 minutos só discutindo do quanto essa relação poderia ser, como fala? Poderia ser impactada por conta da nossa vinculação numa rede social que ultrapassaria os limites de uma relação terapêutica. E aí, só para vocês terem ideia, esse paciente, quando ele perguntou por que que eu não aceitava ele, meu Facebook sempre foi fechado, mas tinha uma foto que uma pessoa publicou e me marcou, e essa foto era pública, eu não sei por que, dava para ele ver. E era uma foto que eu estava numa festa de peão, num rodeio, num show, e ele viu essa foto. E ele chegou inconformadíssimo, dizendo assim: puxa, eu não acredito que você gosta de rodeio, eu não acredito que você ouve sertanejo, eu jamais imaginei isso de você. Ainda eu me lembro muito bem que ele me disse assim: a imagem que eu tenho de você é que curte um rockzinho em inglês, alguma coisa assim. Entende? Ali, aquela foto fez com que ele quebrasse uma expectativa que ele tinha de mim e que não teria problema nenhum da gente discutir isso em sessão, porque isso é importante, porque isso é válido, né? Enfim. Mas os meios de se acessar essas informações por meio das redes sociais é muito perigoso. Então, só para a gente finalizar a aula, eu poderia ficar aqui mais muito tempo falando com vocês a respeito disso. A relação terapêutica, ela é algo que, se bem estruturada, se bem organizada, se bem estabelecida, pode melhorar a adesão do paciente à terapia, a forma como ele vai aderir às intervenções que você faz, aquilo que vocês discutem em sessão. Por quê? O que é discutido e o que é feito em sessão precisa ser generalizado para lá fora. Esse é o objetivo da terapia. Senão não faz sentido a pessoa abrir o computador, ficar 1 hora com você, ou ir até seu consultório, sair da porta e continuar funcionando da mesma forma. Imaginem que essa relação ela é um modelo que deve acontecer de maneira genuína, de maneira segura, de forma a proporcionar que esse paciente generalize lá para fora, né, para as outras relações, da relação dele com outras pessoas, com o mundo, que seja, de forma mais saudável.
tá? Mas ao mesmo tempo que uma relação terapêutica pode ser um bom recurso, ela também pode ser algo que adoeça, né? Então, a depender da maneira como esse paciente vai se vincular a você, isso pode ser um grande perigo para o progresso dele, para a própria relação de vocês e o quanto isso vai implicar várias e várias coisas num processo que talvez seja muito ruim para ele, ele interrompa a terapia ou procure outro terapeuta, né? Enfim. Entenda que você não vai se vincular com todos os seus pacientes ou com todas as pessoas que procuram o seu serviço. Eu, Tamires, já tive pacientes que ficaram comigo anos e já tive pacientes que ficaram comigo uma, duas sessões, um mês, 2 meses. Pode ter sido a relação terapêutica um grande fator? Para alguns, sim. Então, entenda que por mais experiente, por mais flexível, criativo, empático, enfim, você não vai conseguir se vincular a todas as pessoas e tá tudo bem. Estranho seria se isso acontecesse. Aí a gente precisaria preocupar. Mas o esperado é que nós também não consigamos nos vincular a todos e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Só para finalizar, quando essa relação, que por um tempo foi estável, começa a ser ameaçada, é muito, muito, muito válido que possamos repará-la e discutir a relação mesmo dentro da terapia. Então, você dizer coisas que você sente, coisas que o paciente te desperta, coisas que ele faz você sentir ou percepções que você está tendo, pode parecer muito difícil, mas isso é absurdamente reparador para a relação. Então, terapeutas, estejam atentos à maneira como vocês estão vinculados com seus pacientes. Futuros terapeutas, cuidem-se, cuidem de vocês, desenvolvam essas habilidades que talvez vocês ainda não tenham, né? Trabalhem, façam terapia, tenham autocuidado, enfim, vivam uma vida que vale a pena ser vivida para que você possa estar disponível emocionalmente para ajudar pessoas que muitas vezes acreditam no nosso trabalho, depositam em nós a esperança de dias melhores e esperam que nós possamos fazer um bom trabalho para que eles, enfim, melhorem e possam se sentir melhores dentro desse mundo, se relacionar melhor com outras pessoas e funcionar de uma maneira que seja mais adaptativa e menos sofrida, tá bom? Eu espero de verdade, afetivamente, que você tenha aproveitado essa aula. Me desculpe se falei muito rápido, ainda mais para quem vai assistir na velocidade aumentada. Eu gostaria de ter mais tempo para falar aqui, no entanto, vou precisar interromper. Se você tiver dúvida ou quiser saber mais, ou quiser indicações, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder para vocês e saber se vocês gostaram dessa aula, tá bom? Um beijo e aproveitem todas as outras aulas que serão feitas ainda no ao vivo e as que já estão lá nas gravações disponíveis. Um beijo e até mais!